Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Impúria Pod Podcast. E hoje eu trouxe um casal aqui. Antes de falar as referências desse casal, é um casal super maneiro. Eu já falei isso pra vocês. Quando eu penso em vocês, eu falo, cara, que casal maneiro. Obrigado. Tá? Obrigada. Eles são um casal de educadores financeiros, palestrantes, criadores do método GPS da vida financeira. Senhoras e senhores, Juliana Frota e Nelson Paiva, muito obrigado por aceitar esse convite, tá, gente? Muitíssimo obrigada. A gente que agradece aqui. Eu agradeço muito a participação. É sempre um prazer enorme trocar uma ideia e bater papo aqui com você, com finanças, falar de finanças para as pessoas. Muito bom. Muito obrigado a oportunidade de poder falar. E assim, eu acho que o papel, eu acho que aqui é importante, é que é exatamente divulgar, de alguma maneira, empreendedorismo, educação financeira, uma série de coisas nesse sentido, que a gente é tão carente desde a escola, né? De alguma forma. Então, assim, eu não tenho dúvida que eu estou aqui muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade de poder trocar contigo. Poxa, com certeza. Assim que nós começamos a programar, né? A fazer o cronograma desse programa, eu precisava de um episódio para finanças. E quando eu pensei, finanças, Ju e Nelson, não tem como. Não tem como. Eles falam de uma forma tão simplificada do tema, que é um tema complicado, tá? Que muita gente usa, né? Vocês conhecem as pessoas que sabem muito do assunto, acabam se bandeando por algum lado de algum banco, algum lado de alguma instituição. E poucas pessoas falam com autenticidade e a verdade, né? E com simplicidade também. Então, assim que eu pensei no tema de finanças, eu falei, poxa, Ju e Nelson não tem como. E eu fiz o convite para vocês aceitaram. Foram um dos primeiros convidados a aceitar. Muito obrigado. E, poxa, muito obrigado. Pessoal que está nos assistindo, eu vou pedir para vocês se inscreverem em nosso canal. Se inscrevam no canal deles também, que eles têm um canal super top no YouTube. Tá lá, do Mais Seguro. Eu vou colocar na descrição do vídeo. E, gente, muito obrigado por estarem assistindo aqui. Nós vamos trazer um conteúdo super rico e eu queria começar com uma pergunta que é sobre o método que vocês criaram, tá? Fala pra gente sobre o método GPS, tá? Por que GPS e por que ele foi criado? Fiquem à vontade. Lady first. Você quer falar ou eu falo? Não, posso começar e a gente vai trocando. Já vou pedir nesse ponto, tá? Eu coloquei no meu roteiro, eu não coloquei pergunta direcionada pra nenhum dos dois. Porque, gente, eles trocam o assunto, um complementa o outro de uma forma, assim, muito sintonizada. Mas eu pergunto se posso antes, né? Ele é inteligente, né? E depois, no quarto casamento, ele aprendeu que ele tem que ouvir, né? Ladies first. Então, perfeito. E quando você tá grávida, você tem dupla prioridade. Então, com certeza. Posso começar um pouquinho, puxar e aí a gente vai complementando, assim. O método GPS, na verdade, ele foi uma coisa que surgiu no momento em que a gente começou a construir o nosso negócio, né? Você falou que muitas vezes as pessoas estão lá do lado de um banco, de uma instituição financeira. A gente já esteve do outro lado, sabe como é que é, né? E naturalmente, quando você está do lado de uma bandeira, você tem uma bandeira para defender. E quando a gente resolveu empreender, a gente começou com um pilar de seguros, que era de onde a gente estava vindo. A gente vinha de uma seguradora e era um pilar que a gente tinha muita paixão, apesar de não ser o lado tão glamuroso, porque todo mundo fala de investimento, querer ficar rico, mas ninguém pensa que pode acontecer alguma coisa. Então a gente começou a nossa jornada ali, né? E aí, ao longo do tempo, com as consultorias, a gente via que existia uma carência, uma carência de informação sobre finanças como um todo. E aí a gente foi ampliando o trabalho que a gente fazia, tanto nos conteúdos quanto nas consultorias, para mostrar que o seguro era um dos pilares de um planejamento financeiro, para você ter tranquilidade financeira ao longo da vida na realização dos seus projetos. E aí a gente começou a falar sobre gestão financeira, porque no fim das contas tudo tem que caber na tua renda, né? As contas, os investimentos, os sonhos, tudo tem que caber ali. E os investimentos, que é como é que você atinge os seus sonhos, seus objetivos de vida, que afinal de contas é para isso que a gente quer juntar dinheiro, para viajar, para trocar de casa, para se aposentar. E aí a gente falava de investimento. Então, quando a gente juntou isso tudo e a gente começou a pensar, como é que a gente vai facilitar o acesso a essa informação para as pessoas? Foi aí que entrou o GPS, onde você tem ali o pilar da gestão financeira dos gastos, as proteções financeiras, que são os seguros, a reserva de emergência, o plano de saúde, e o S dos sonhos e como é que você investe para
atingir Atingir aqueles os sonhos. Atingir os É. sonhos. É assim, ele nasceu quase de uma forma espontânea, porque se você parar para pensar, todo o planejamento financeiro, para ele ser adequado, ele passa por essas 3 fases. Pode não ser o nome GPS, pode ser um outro nome, pode ser controle financeiro, orçamentário, proteção tem que ter, como ela falou, e assim, graças a Deus todo mundo quer atingir seus sonhos e objetivos. Só tem que é uma jornada, não pode ser rápido. E dificilmente é rápido. Até porque se for rápido para você atingir os seus sonhos, é porque você já está nele, né? De alguma maneira, e já fez o teu esforço para isso. Esse método, depois que eu conversei com vocês, né? Vocês participaram de um podcast também, que Isso. eu tive a honra de convidar vocês também. E depois disso, tudo que eu pensar de finanças, não tem outras pessoas a chamarem senão vocês, da forma tão simples. E por isso que eu trouxe vocês aqui, porque o que acontece? Hoje tá tendo uma onda. Eu estava conversando agora com um empreendedor, eu estou conversando com 2 empreendedores. Mas a minha geração específica, ela tá muito empreendedora. É um assunto muito em alta, porque quando você olha para o empreendedorismo, o que você pensa sobre empreendedorismo? Eu não tenho chefe, eu acordo a hora que eu quero, enfim, eu faço o que eu quero, eu não tenho que bater ponto. E é o que muita gente está entendendo dessa forma. E eu vou ficar rico. Pois é. Ou seja, eu vou ficar rico. Aí quando você entra no empreendedorismo, até porque eu estou empreendendo já há 10 anos. Eu comecei com 17 anos. E assim, eu não contei isso pra vocês, eu queria contar aqui. Quando eu comecei a empreender, eu montei lá atrás a Rossini Embalagens, baseado em cima do meu pai. Meu pai tinha JC Embalagens, onde a gente vendia sacolas personalizadas dentro das comunidades. Olha que maneiro, não sabia. E daí eu falei, eu já sei como é que eu faço, porque eu ia com meu pai quando era criança. Eu tenho que ir nas lojas, loja em loja, e oferecer a sacola personalizada pro cara. Aí eu pego o sinal, produzo a sacola dele e depois entrego pra ele. Quando eu entrego, ele me dá outra parte. É o meu lucro. É o meu lucro a segunda parte. Então eu fazia isso com 17 anos, eu colocava uma roupa toda social e tal, e ele, olha, vocês querem, olha, eu tenho um portfólio aqui e tudo mais, papai, usei muito portfólio do meu pai, depois eu comecei a fazer o meu, e tá legal. Quando eu entregava, a pessoa, toma, o dinheiro, a segunda parte, tipo, lucrei. Aí o que eu fazia com esse dinheiro? Gastava ele todo no mesmo dia. Geralmente eu entregava na sexta, tá? Geralmente eu entregava na sexta. Pra garantir o final de semana. Entregava antes. O cliente tava esperando, mas terça-feira eu entregava na sexta. Olha como eu sou bom, eu entreguei antes. E daí eu pegava o dinheiro e pau! Queimava o dinheiro. Não, vamos começar de novo. Aí eu vendo e vou fazendo isso. Só que essa multidão que tá entrando no empreendedorismo não tem essa educação, não tem essa noção. E daí eu queria perguntar para vocês, que são pessoas que têm autoridade nesse assunto. Quais são os pilares para pequenos empreendedores que não têm ali um valor considerável ali para investir, para, enfim, para estar juntando, enfim. Acredito que esse método ele funcione para todos os níveis de vida. Assim, eu acho que uma grande parte do planejamento financeiro e como você consegue atingir os seus objetivos e provavelmente em tudo na vida passa pela disciplina. Não tem a hipótese de não passar pela disciplina, né? Então, assim, criar o hábito, né? A gente tem muitas questões emocionais que envolvem a nossa vida. A maneira que você é criado e como você, por exemplo, você deu um exemplo belíssimo que foi seu pai. Teu pai te ensinou, na realidade, como empreender e como ganhar dinheiro e como ser um empreendedor, com 17 anos de idade. Várias pessoas não têm oportunidade de passar por isso. Tem outras experiências que às vezes não são legais. Então, a maneira que ela se relaciona com dinheiro, entendeu? É completamente um reflexo do que ela viveu no passado, de alguma forma. Então, você conseguir, primeiro, em alguns casos, mudar esse registro, essa percepção que você teve do passado, que às vezes não é boa. Muita gente fala assim, dinheiro não é bom, não traz felicidade, dinheiro é algo que é sujo, sacou? Dinheiro, assim, eu já vi muita desavença por causa de dinheiro. Cara, na boa. Aí eu me lembro, você me fez lembrar do meu pai. Meu pai dizia, no mínimo 50% dos seus problemas estão resolvidos se você tem dinheiro. Aí tu vai resolver os outros 50%. Isso eu também acredito muito. Eu acredito até um pouquinho mais. Então, eu também, mas é uma realidade. Então, assim, passa pela disciplina. Por quê?
A gente sabe hoje no dia, eu acho que tem uma consciência muito maior, principalmente da tua geração, eu sou jovem há mais tempo, mas da sua geração, é que assim, as pessoas não podem contar com aquele fenômeno, com aquela ilusão da aposentadoria do INSS. Isso não existe mais. A gente sabe que é um modelo que não vai dar certo no futuro. Então, todo mundo tem que guardar dinheiro para o futuro. Só tem que, para você guardar dinheiro, e aí eu faço uma ressalva, porque algumas pessoas, às vezes, estão ali muito apertadas até no básico, que é difícil. Mas se você consegue alguma margenzinha para começar a pensar em se planejar, em investir, tem que ter a disciplina. Porque você é seu próprio inimigo e seu próprio amigo. O seu próprio inimigo, por quê? Você deu um exemplo com a cabeça de 17 anos. Pô, recebia na sexta-feira e balada, entendeu? Vou botar o dinheiro ali. Então, assim, se pague primeiro. Comece a pensar com uma cabeça de preciso guardar dinheiro de alguma forma, porque em algum momento da vida futura vou ter. E quando você passa por empreendedorismo, é a mesma coisa. Você pensa, pô, vou abrir um negócio. Ok, a primeira coisa é não misturar o dinheiro da pessoa física ou a jurídica, não é isso? Perfeito, perfeito. É? Era isso era um ponto que eu ia falar. E fora o seguinte, né? Quando você começa a empreender, porque você tem estágios dentro do empreendedorismo, né? Então, você começa ali, como eu diria, como um profissional liberal, onde é você com você mesmo, que era o teu caso com 17 anos. Então, você ali, você está empreendendo, sem dúvida nenhuma, você está trabalhando por conta própria, mas é diferente de você estruturar um negócio. São níveis diferentes de empreendedorismo. Mas, de qualquer maneira, quando você está começando, e aí você perguntou se o GPS funciona para todo mundo, funciona pelo seguinte: enquanto você começa a empreender e ainda não tem um negócio que viva sem a sua presença, você é a sua máquina de produzir dinheiro. Então, além da gestão financeira, para você começar a ter margem ali para investir, como o Nelson falou, você também precisa olhar para as proteções. Por quê? Porque nessa fase, se você não gera renda e você ainda não tem dinheiro guardado para uma reserva, para uma emergência e tudo mais, você é a sua máquina de produzir dinheiro. Se você não trabalha, você não ganha. Tá exposta, ela tá Você exposta. está exposta. A dar qualquer tipo de problema e você quebrar. Exatamente. Você sair do jogo. E você pode... quebrei um braço, fiquei um tempo sem poder andar, quebrei uma perna, não posso sair para trabalhar, para passar nas lojas para poder vender. Então, são coisas que acontecem. Então, o empreendedor, as pessoas às vezes falam assim, não, eu sou muito conservadora nos investimentos, né? Mas empreende. Gente, empreender é uma atividade de alto risco. Porque você tem que dar conta de tudo. Então, o GPS para você, ele tem que ser levado muito mais a sério do que um funcionário público, por exemplo, que não precisa se preocupar tanto com a parte de emergência, de reserva de emergência, porque a renda dele está mais garantida ali até um certo ponto. Então, você, mais do que ninguém, precisa olhar para as questões financeiras. E o desafio, por isso que a gente está aqui falando de finanças, e por isso que a gente também está nas redes falando de finanças, é despertar as pessoas para essa importância. Porque as pessoas têm essa visão de que é difícil. E na prática, não é que seja difícil. A gente não foi habituado a olhar para o dinheiro dessa forma. E a gente acha que é tecnicamente difícil, porque você ouve falar por aí de cripto, ações e tal, e que tudo isso é muito difícil, e gráfico, e análise, não sei o quê. A parte mais fácil é essa técnica. Porque isso você consegue aprender. Isso você consegue até terceirizar a ajuda. Você tem uma curva de aprendizado com isso, né? O problema é o comportamento. Exatamente. Aí é que está a dificuldade. Porque o técnico do dinheiro você aprende, mas os hábitos, a disciplina, as atitudes em relação ao dinheiro é que é difícil. Porque você tem o mundo te seduzindo para consumir, né? Sim. E você... Tem um calor. Você tem... Eu, no meu caso, né? Vocês estão falando, né, disso, tá passando mais memória ainda na minha cabeça. Eu tinha a experiência do meu pai, a vivência do meu pai do empreendedorismo, só que eu tinha experiência também da zero educação financeira. Então, por exemplo, eu vivi aquilo ali e eu acreditei. Quando eu tive a minha liberdade, né, que o dinheiro era meu, eu fiz aquele dinheiro. Na verdade, eu não ganhei aquele dinheiro, eu fiz aquele dinheiro. Uhum. Isso. Eu faço o que eu quero agora eu vou queimar ele todo, porque semana que vem eu faço mais. Então, essa conversa
Parece ser uma conversa assim muito óbvia, porque a gente tem muita informação na internet, só que não é tão óbvia, porque isso que eu tô falando foi há 10 anos atrás. Uhum. Então é pouco tempo. E hoje eu acredito que tenham jovens e até às vezes adultos. Hoje meu pai tem 54 anos. É jovem. Meu pai não sabe. Ele é jovem. Não, e meu pai tem um espírito super jovem. Não, e ele é jovem, pela idade também é jovem. Músico e É, tal. que E você bom. conversa com ele de gestão financeira, eu já sei o que ele vai falar. Gestão financeira. Gestão financeira o quê? Eu sei cuidar do meu dinheiro. Cara, não sabe. Não sabe. E muita gente ainda tem essa ignorância, ainda mais no nosso país. Então, eu acho um tema de muita relevância e queria fazer uma pergunta para vocês. Dentro disso, vocês têm alguma sugestão de porcentagem, independente do tamanho do negócio, não, mas dependente do tamanho da pessoa, 10%, 5%? Eu, vamos dizer assim, para ser didático, né? Sim. Eu vou arriscar para ser didático. Eu diria que é 50, 30, 20. 50 é uma equação assim desafiadora para as pessoas, mas você tem dois tipos de despesa na sua vida. Tem as despesas essenciais, que são aquelas que não dá para deixar de pagar. Exemplo, luz, Sim, luz, gás. sim. Então, essas coisas básicas. Não confunda nunca uma despesa essencial com outra. Com uma que não é. Exemplo, eu já tivemos casos de clientes que falavam assim, não, tá aqui a moça que trabalha lá em casa e tal, não sei o quê, é essencial. Desculpa, não é. Se o bicho pegar, você vai tirar a moça. Então, não é essencial. Então, a net, isso, aquilo, enfim, falei marca, desculpa. Sem luz você não pode ficar. Não pode, Sim. não pode ficar. Então, isso é essencial. Então, se você consegue equalizar a tua despesa essencial na casa dos 50% da tua renda, tá? Se isso é possível, legal, é um número bacana. Uns 30% ou 25% que você tenha em despesa de estilo de vida, que é você viver com os amigos, sair. Aí enfim. entra a moça de casa. Sim. Isso, exatamente. Esse tipo de estilo de vida. Você consegue algum outro tipo de luxo? Tem uma margem de manobra, né? Se o bicho pega num cenário pessimista, aconteceu alguma coisa, o bicho pegou, é no estilo de vida que você consegue apertar, academia mexer. que você passa. Esse tipo de coisa que é importante, Isso. Sim. mas na hora que o bicho pega, você consegue cortar. O essencial é aquilo que você até consegue, mas vai sacrificar muito a sua vida. É muito. Então, 50 no essencial, assim, um número mágico, tá, que eu vou falando. 30 do estilo de vida e 20 para investir para você. Para poupar. Para poupar para o futuro. E com um detalhe importante, se você consegue essa equação, independente da tua renda, se pague primeiro. O que é se pague primeiro? Recebeu a grana, pensa nos 20 e guarda. Porque senão, se você... eu no final do mês... Não vai sobrar os 20. É comportamental de novo. Então, assim, não vai sobrar. Então, se pague primeiro. Invista no seu eu de amanhã. Eu concordo com o Nelson, só tem alguns detalhes que a gente precisa observar nisso, né? Quando ele está falando isso, ele está falando numa equação do que seria o ideal para um profissional que está ali na média. Em algumas situações você não vai conseguir isso, você precisa começar de alguma maneira, né? Porque quando a renda está muito apertada, e aí você vai ver que praticamente toda a renda é gasta com itens essenciais, fica difícil fazer essa equação. Claro. E aí acho que a maior sugestão que a gente pode dar é buscar aumentar a renda. É o maior investimento que você pode fazer, ou seja, buscar se qualificar para conseguir aumentar a sua renda, para conseguir caminhar nesta direção. Ou até pensar numa renda extra. Sim, seja como for. Mas você precisa focar em ganhar mais dinheiro para conseguir chegar nessa equação, né? E da mesma maneira, a pessoa que já passou por essa situação, já tem uma margem maior, ela pode investir mais também. Então não é uma coisa assim, por isso que ele falou assim, para ser didático aqui, não é uma coisa engessada. Agora, realmente você tocou num ponto que eu não tinha abordado aqui, que é muito importante, que é a parte de como é que eu vou conseguir montar renda? E eu acho que o primeiro grande investimento que se faz nisso é conhecimento. Investimento em educação. Educação, conhecimento. Você escolher, tipo assim, poxa, eu trabalho, por exemplo, no regime CLT, etc, etc. Estou vendo que está aqui
como é que eu vou ter uma renda extra? Como é que eu vou fazer isso? E aí passa exatamente qualificação e educação, porque isso é o tipo da coisa que a bolsa pode subir, a bolsa pode descer, o governo pode quebrar, mas ninguém tira de você, porque você adquiriu aquele conhecimento. E a educação não é educação formal necessariamente, Não. né? São habilidades que vão te colocar de forma diferente no mercado de trabalho para que você seja um profissional mais valorizado ali. Ou até uma renda extra ou o empreendedorismo. Muitas vezes, muita gente começa a empreender como uma segunda renda. Então, você trabalha num emprego formal, com CLT ou é funcionário público, e num outro momento você começa a fazer um projeto, fazer alguma outra atividade Paralelo. que vai te render renda em paralelo, e na medida que aquele negócio começa a crescer, você pode desligar essa fonte de receita e aumentar outra fonte de receita. Então, isso também é uma coisa muito comum, e hoje em dia é cada vez mais comum, né? A tecnologia traz muitas vantagens sobre vários aspectos, e como tudo na vida tem vantagens e desvantagens, mas hoje em dia empreender é uma coisa muito mais fácil, não que seja fácil, mas, do que era 40, 50 anos atrás. Muito mais acessível. Você tem pessoas que já traçaram aquele caminho, que expõem sua vida, que contam como é que é esse processo. E você tem ferramentas, né? Quando você fala em tecnologia, você tem ferramentas para fazer isso. Você consegue divulgar seu trabalho. Você consegue terceirizar muita coisa até para ter uma entrega melhor. Enfim, tem outros mecanismos. A tecnologia invadiu nesse sentido, dando uma alavancada no empreendedorismo de qualquer nível de uma forma fantástica. Eu me lembro que há 20 anos, quando eu saí da faculdade de comunicação, se você tinha um negócio menor, você não tinha dinheiro para anunciar na televisão, e sobrava o quê? Você ia para as páginas amarelas. Hoje em dia, aquele book... Não, pera, páginas amarelas era aquele desse tamanho que você botava a lista de telefone ali com os anúnciozinhos pequenininhos. Sacou? Então, assim, você só conseguia empreender num universo muito local, ali, muito pequeno. Né? E hoje em dia você consegue fazer um monte de outras coisas. Atinge um país inteiro. As redes permitiram que isso acontecesse. Ou seja, quem tem uma boa ideia, tem um bom produto, e tem um bom serviço e é criativo, ele sempre tem uma dor lá, né? Então você consegue fazer, se fizer de maneira transparente, honesta, clara e tal. O difícil é a disciplina. Dentro disso, nós temos já uma informação para passar aqui do estagiário. Temos 6% da nossa audiência, dos nossos podcasts, na Europa. Olha, que bacana. Então, assim, dentro disso, um podcast que tem a sua origem de Rocha Miranda, Rio de Janeiro, e que nós já estamos de forma orgânica muito bom. Na Europa. Então, é muito bacana viver essa fase do empreendedorismo e passar para a galera que está começando, que ainda quer começar, que é possível. E Rossini, assim, mais do que poder viver é ter certeza que isso é irreversível. Acabou. Caraca. E chegar aonde for, de maneira que não tem caminho de volta. E curtir esse momento. Curtir a jornada. Agora, um ponto importante só que você falou a questão do empreendedorismo é que muitas vezes a gente aprende a fazer dinheiro, mas a gente não aprende a lidar com ele, administrar ele para manter esse dinheiro. E isso é uma coisa diferente, né? Você ter uma habilidade profissional que te permita ser remunerado por aquilo é maravilhoso. Mas em momento algum, nessa jornada de aprendizado, você aprendeu como é que eu pego o dinheiro que eu estou recebendo e administro ele para que ele fique retroalimentando esse ciclo. E que não me falte nunca, né? Até porque a vida, a gente sabe que os imprevistos acontecem a qualquer momento. Exatamente. Acontece com muitos artistas que recebem valores altos durante um tempo e logo depois ficam sem nada, perdem. Jogador de futebol, cara. Tem uma pesquisa que eu não me lembro agora de quando mas nos Estados Unidos, feitas assim, acho que 85% dos ex-jogadores de basquete da NBA terminam a vida com problema financeiro. Caramba. Com problema financeiro. Então, isso é uma questão crônica. Ele soube fazer o dinheiro, ele soube ganhar, mas ele não soube administrar. E muito. E o empreendedor, ele precisa ter muito essa consciência, porque, primeiro, como ele é a fonte geradora dele, aquela renda não é linear. Uma fase ganha mais, outra fase você ganha menos, então você tem que saber
alimentar bem esse dinheiro e usar ele de forma inteligente, com estratégia, para que você tenha, que nem a cigarra-formiga, né? Para quando vem o inverno, você também ter recurso guardado para passar por aquela fase e até a próxima fase boa. Então, se você não aprende a fazer isso, você vai ter muito mais dificuldade. E aí, quando vem uma crise, uma questão mais séria, muitos que começam a empreender sem olhar para isso, acabam quebrando. Você também tem um índice de quebra de pequenas empresas muito alto. Né? Assim, dentro do primeiro ano, ali até o primeiro ano, até os 10 anos, nós temos 60% das empresas falindo. Então, que é duro, né? É duro. É muito duro, mas assim, eu não conheço o número por dentro, mas acredito que muito tem a ver exatamente com a disciplina e não até com os imprevistos. Os imprevistos ocorrem. Quando a gente fala de imprevisto, a gente não está dizendo se vai acontecer, mas sim quando vai acontecer, porque vai acontecer. Então, você tem que estar preparado nesse momento, até porque a vida é assim. Um momento você está bem, outro momento não, e ela vai oscilar. Quando você entra no mundo do empreendedorismo, então, investe toda energia e tudo, e que você começa a ver exatamente como você falou inicialmente, que tipo assim, não, eu vou ter o meu horário, eu vou ter isso. Pelo contrário, você não vai ter mais nada disso. Você vai estar lá na batalha o tempo todo, você acorda no meio da noite com uma ideia que fala, cara, eu tenho que implementar isso, como é que eu posso perder essa ideia e tal. Você vira a sua máquina total de produção e que você não pode perder nenhuma oportunidade. Então, porque se ela não funcionar, você não come. Sim. Então, aquela figura que você, tipo assim, eu trabalho um regime CLT, nada contra isso, mas chega um dado momento que você larga a tua caneta, não importa se é 5 horas da tarde ou 10 horas da noite, mas você largou a tua caneta, vai tomar teu chopp e consegue desligar de alguma maneira. Você vai receber. Você não para de trabalhar quando é empreendedor. Eu vou ter neném agora, eu não tenho licença maternidade. E nem quer. Nem quero. E nem quero parar de trabalhar. Assim, óbvio que eu vou precisar parar por um tempo, mas ainda assim você fala, cara, não dá pra parar. Não dá e não quero. Feliz é aquele, né, que consegue trabalhar no que ama e tem a percepção de que não está trabalhando, está se divertindo. Sim, muito bacana. Eu conversei com a Ju e a Ju falou, pô, eu tô preocupado porque eu vou ter que parar de trabalhar para dar atenção, isso e aquilo. Eu falei, eu passei aqui em casa. Minha esposa agora, muitas das vezes, ela faz edição, ela trabalha como designer, na verdade ela é minha sócia na nossa agência, e várias vezes fazendo edição, dando de mamar pra minha filha, e tipo, não, tranquilo. Depois você faz isso, não, quero fazer logo, porque eu quero fazer, eu tô gostando, eu tô bem fazendo. E aí, muitas das reuniões que a gente participa, a nossa filha tá próxima, assim, e a nossa filha tá assim, olhando, e aí tu fala, caraca, será que eu sou um louco de estar passando isso pra minha filha, de não tá... Não, cara... Cara, a vida como ela é, a vida real, a vida como ela é. Quando eu trabalhava em empresa, eu lembro da minha mãe falar assim, cara, do jeito que você trabalha, quando o dia que você tiver filho, você não vai ver seus filhos, né? Falei, era uma característica daquele modelo, né? Eu sei que eu vou ter dificuldade, não vai ser a mesma coisa. Hoje, a gente trabalhando muito de casa, as crianças veem a gente trabalhando. E a percepção deles é que, nossa, vocês trabalham o tempo inteiro. Eu falei assim, mas pensa pelo lado positivo. Se fosse em outras épocas, você não ia me ver, simplesmente, né? Então, a gente, óbvio, vai tentando mostrar para eles que, assim, a gente trabalha muito, mas é uma escolha nossa. Sim. A gente gosta disso. Então, não é um problema, pelo menos pra gente, né? A gente curte. Então, o que parece loucura para uns, quando a gente tá entre a gente fala assim, pô, sábado à noite, quantas vezes a gente fala, a gente já tá aqui trabalhando de novo, né? Falando de trabalho. Mas é porque o trabalho vira um lazer, e as coisas se misturam. Óbvio que tem partes chatas, burocráticas e tal, né? Essas eu não faço no sábado à noite, né? Que eu não sou maluca. Mas tem coisas que são legais que a gente acaba trocando muito fora desses horários. E aí você vai se adaptando, né? Nem todo mundo consegue, mas quando você consegue se adaptar, é muito gostoso. E é uma cultura também. Lá em casa nós assistimos podcast. É isso. Tipo, sábado à noite, vamos assistir o podcast. Isso. Os meus filhos, pô, pai, coloca aí pra gente ver isso, aquilo. E daí a gente começa a assistir ali, poxa, ali eu tava meio nervoso. Pô, ali eu falei coisa errada. E meus filhos vivem aquilo ali. E assim, cara, é isso que eu quero deixar de legado pra eles. Eles vão aprender. Eu faço uma coisa que eu amo,
e que muitas das vezes eu sou muito bem remunerado por isso, outras vezes eu nem sou bem remunerado Mas ama. e amo faz. da mesma forma, eu continuo. E é esse exemplo que eu quero deixar para os meus filhos. Um exemplo de que, cara, faz alguma coisa com um propósito, faz alguma coisa que você sirva alguém. E quando a gente escolhe empreender, vocês têm uma profissão linda, né, que vocês trabalham com consultoria financeira. E, cara, a gente deu um exemplo aqui de pessoas ricas, milionárias, que ganharam muito dinheiro e que quebraram. O problema não está no volume que ganha, é no comportamento que ela tem, como a Ju falou antes, o comportamento que as pessoas têm e na educação que elas têm em função de como usar o dinheiro. E essa consciência os seus filhos vão ter, porque vivem isso na forma do empreendedorismo, vocês levam isso para casa e eles veem, eu não sei se vocês param para pensar nessa ótica da vida, mas eles veem vocês ensinando isso para as pessoas, ou seja, as pessoas agradecendo a vocês. Cara, muito obrigado pelo conselho que você me deu, muito obrigado por aquela consultoria. Depois daquela consultoria, eu acho muito bom. Cara, quando eu recebo feedback, eu sou meio, assim, emotivo com essa parte. Quando eu recebo feedback, cara, 11 horas da noite, eu recebi um feedback, eu fico radiante, eu falo, cara, emocionado. Que maneiro, que bom que eu recebi esse feedback, que bom que eu abençoei a vida daquela pessoa ali. Pra mim, ganhei minha noite. Meus filhos veem isso, então... Roseni, muito bom. Vou te falar até uma passagem. Você está falando isso, assim, como eu sou jovem há mais tempo, né, que eu estava comentando, graças a Deus, eu tenho um grande orgulho. Eu sempre ajudei muita gente. Eu sempre que pude, em qualquer situação que tinha, eu ajudar alguém. Se alguém pede a mão, estende para falar, eu estou precisando disso, eu falo, cara, eu saio me movimentando, para os outros eu peço com uma facilidade tremenda. Porque é para ajudar, porque as pessoas passam por dificuldades, e principalmente questões financeiras, né? Às vezes a pessoa perde um emprego, ele quer o quê? Às vezes ele só quer me ouvir, ele só quer que eu abra uma indicação para ele falar com alguém, para ter uma oportunidade. Isso não tem preço para mim, então eu faço com o maior prazer do mundo, com a maior alegria do mundo, né? Porque... E assim, talvez eu faça até por uma questão de egoísmo. Olha só que coisa doida, que é a minha satisfação em fazer isso e conseguir ajudar. Poder ajudar, né? Em poder ajudar. Enfim, é o que você falou, é servir. Não, desculpa te cortando. Nada. O que você falou de deixar isso de legado é engraçado, porque as crianças lá em casa veem a gente, né? Também acompanham, assistem o canal no YouTube e tem essa visão. A Manu, minha sobrinha, e o Igor, o filho do Nelson, eles ficam nessa, né? Não, porque a gente vai trabalhar na Lado Mais Seguro, né? E fazem esse tipo de brincadeira. E eu me lembro que a minha irmã, eu não lembro do detalhe da situação, mas a minha irmã estava em casa fazendo os preparativos, porque ela teve outra filha agora, com meu cunhado, e aí eles discutindo a questão toda financeira e tal, né? E a Manu participando disso, né? E aí, num dado momento, a Manu virou e falou assim, não, eu só tenho certeza que a gente não vai acontecer nada com a gente, assim, tá tudo bem com relação ao dinheiro. A gente estava indo viajar no final do ano, né, de férias, que que as contas iam dar, porque a Nana é da Lado Mais Seguro. É isso. Então ela tinha essa questão assim, não, a Nana trabalha com finanças, ela não vai deixar acontecer nada com a gente, entendeu? Construiu isso na cabeça da criança. Isso é muito bom. Então Mas o que é legal é construir pelo exemplo, pela percepção, não é você ensinando, né, de alguma maneira. Aí vem aquilo ali na prática, né? Vê na prática, vê como é que é. E outra coisa, com criança, é a importância do não. Essa é outra, né? Tipo assim, eu quero isso. Como assim quer isso? Né? Tem um processo no meio disso aí. Não é tudo que se quer. Eu também quero uma Ferrari. Não tenho. Então, mas assim... Você tem que entender esse processo desde criança. E tem que dar valor a ele. Da mesma maneira que as pessoas, quando trabalham, por isso que aquela frase que eu falei, se pague primeiro, cara, tu rala o mês inteiro, bicho. Tu corre atrás o mês inteiro, teu dinheiro é suado para você colocar uma série de conforto na tua casa, na tua vida e tudo mais. Só tem que, assim, lá no futuro, você precisa se pagar primeiro, porque um dia você vai precisar desse dinheiro. Então, assim, e não é um pensamento egoísta. Pelo contrário, até porque se você estiver bem, com certeza, toda a cadeia emocional que está ligada a você também vai estar. É de prevenção, né? É prevenção. É prevenção. Gente, que papo rico. Eu teria, com vocês, nós já fizemos algumas reuniões, vezes, com vocês sempre tem muito papo. O nosso podcast ele é bem curtinho, mas ele é justamente para deixar esse gosto de quero mais mesmo, de, poxa, quero mais informação.
entrando no canal de vocês. Vocês são muito mais experientes do que eu, tem muito mais informação ali. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de vocês do canal da Lado Mais Seguro, que tem quantos vídeos? Tem uns Muito. mais de 450. Olha, tem bastante conteúdo. Tem muito conteúdo. Então, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e se inscreverem no canal da Lado também, que com certeza vocês vão ter bastante conteúdo rico ali de informação. E quero agradecer demais a presença de vocês. Nós já estamos finalizando esse episódio. Eu é que agradeço, nós é que agradecemos a oportunidade. Assim, belíssimo trabalho que você está fazendo e abordando isso exatamente para novos empreendedores, pessoas que estão começando, e esse tipo de orientação e oportunidade, como nós e outras pessoas que vêm aqui, eu acho fundamental, ajuda as pessoas a crescerem e evoluírem. Trazendo aqui esse ponto, esse caso, que é de extrema importância para empreendedores. Então, você que está assistindo esse episódio, você não recebeu muito conteúdo, mas uma coisa você recebeu aqui, que você precisa dar prioridade a esse tema, porque senão você não vai ter estrutura para segurar, você vai chegar lá na frente e você vai ter problemas. Então, é essa consciência que eu queria passar com esse episódio para a galera, e também dar o canal. O canal Lado Mais Seguro tem bastante conteúdo ali para isso, e eu acho que a gente conseguiu fazer. Isso. Eu queria agradecer primeiro o convite, a participação, foi um prazer enorme, e deixar como recado a questão da importância do empreendedor olhar para a vida financeira dele, e olhar para a vida financeira dele enquanto indivíduo e dele enquanto pequeno empresário, pelo seguinte: a gente tem dois recursos que a gente vai precisar lidar bem a vida toda, é saúde e dinheiro. Então não adianta nada a gente querer chegar lá na frente com muito dinheiro sem saúde nenhuma. Da mesma maneira, não adianta a gente chegar lá com muita saúde sem dinheiro nenhum. Tem que ter um equilíbrio aqui, né? E o empreendedor, ele tem um desafio muito grande, porque ele tem possibilidade de ganhar muito dinheiro, porque ele não tem a limitação para ele ali, ele pode... Ele é livre para escalar. Não que seja fácil, mas ele é livre para escalar, mas ele também não pode sacrificar toda a saúde. Então tem que ir equilibrando isso ao longo do tempo, mas olhando para a questão financeira, porque é isso que vai dar sustentabilidade para ele e para o negócio dele, para a família dele ao longo da vida como um todo. Então, acho que o trabalho que você faz aqui divulgando, trazendo temas sobre empreendedorismo é muito importante, porque a gente tem no Brasil cada vez mais empreendedores, e que essas pessoas consigam empreender e ter perenidade nos seus negócios. Ter essa informação e ter essa educação. É isso. Gente, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal Lado Mais Seguro, e muito obrigado, até a próxima.